Vamos começar essa aula falando sobre a última execução que nós fizemos na aula anterior, né? Na aula anterior, nós fizemos um teste de estresse, um teste que demorou aí em média de 38 minutos, onde nós tivemos resultados consideráveis, não é verdade? E aí, como que eu faço para apresentar esse resultado para o desenvolvedor? Ou de repente para o meu time como um todo, ou para a minha diretoria? Eu vou tirar um print aqui do console e mandar para o time ou para a diretoria, ou se de repente a aplicação não performou, eu vou chamar o dev para sentar aqui comigo e mostrar para ele o resultado do teste? Bom, chamar o dev eu acho que faz muito sentido, porque é interessante ele fazer parte, inclusive, do processo de execução. Mas quando a gente fala de relatório a nível gerencial ou até mesmo a nível de apresentação, talvez o terminal não seja a melhor escolha, e obviamente que não é. Eu não vou tirar um print disso aqui e jogar num PowerPoint para mandar e-mail para todos os envolvidos no projeto, não é verdade? Existem diversas maneiras de emitir um relatório de teste de performance com o K6. Como esse é um treinamento introdutório, um treinamento básico, eu vou mostrar uma forma muito simples de gerar esse relatório. Mas, embora seja simples, uma forma muito poderosa, porque consegue coletar todas essas informações e armazenar em um arquivo separado, sem que ele esteja no terminal. Até porque se eu digitar clear e teclar enter, vai limpar a tela e eu vou perder todo o resultado da última execução. Portanto, é muito interessante a gente colocar o relatório de teste em um outro formato. Para isso, nós vamos usar esse plugin aqui, ó, K6 Reporter. Esse aqui é um plugin desenvolvido por terceiro. Ele não é oficial do K6, porém ele é muito prático e agrega muito valor para o nosso projeto de testes de performance. Eu vou abaixar aqui mais um pouquinho e olha só. Primeiramente, eu tenho que importar esse módulo JavaScript, lembrando que o K6 não é Node. Então, veja que ele importa realmente um arquivo JavaScript que está dentro do próprio repositório do K6. Olha só que bacana. Ele importa aqui via RAW, e isso é muito interessante, porque eu posso também pegar esse bundle.js, copiar localmente para o meu projeto. Mas nesse caso eu vou usar aqui a recomendação da própria documentação. E se eu clicar nesse ícone aqui, ele vai copiar esse código de importação para a área de transferência do meu computador, e com isso eu consigo colar no meu arquivo. Vamos começar pelo arquivo mais simples, que é o hello.js. Então eu vou colocar essa importação aqui em cima, mais ou menos na linha 4. E com isso ele importa o módulo que faz geração de relatório em HTML. E aí o que eu faço? Eu volto para a documentação e vou copiar esse código de export, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui no ícone para copiar, ó. Cliquei, copiou e vou colar logo depois da importação, tá? E antes do código que implementa o teste propriamente dito, tá? Então olha só que bacana, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função que vai fazer a sumarização. Espera aí que colocou um tooltip aqui, deixa eu teclar ESC, beleza, agora ficou bom para eu te mostrar. Então olha só, nós temos aqui um handle summary, que é a função que vai fazer que vai agregar um resultado dentro de um relatório no formato HTML, e depois ele faz um return, criando o arquivo com esse nomezinho aqui, ó, summary.html, e depois chamando a função HTML report, pegando o valor de data, que é basicamente todo o resultado que também é gerado no console uma vez que o teste é finalizado. Simples assim. Então, vamos lá. Eu vou salvar o arquivo hello.js, Ctrl S, vou vir aqui no terminal, né? Já limpei a tela. O que eu vou fazer? K6 run hello.js. Teclando Enter, vai rodar um teste super rápido aqui, né? Testezinho muito rápido mesmo, só para a gente ver se o plugin funciona, né? E olha só que bacana. No final, ele gerou o seguinte, ó, Generating HTML Summary Report. Olha só que bacana. Beleza, agora vamos abrir esse arquivo. Então eu vou vir aqui no projeto, ó, e veja que ele gerou o arquivo dentro da própria pasta de execução, né? O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa pastinha aqui no meu explorador de arquivos do meu sistema operacional e vou abrir o arquivo HTML no meu navegador. E olha só que bonitinho, eu tenho esse relatório. É muito parecido com o console, com aquele relatório que é saído no console, não é verdade? Porém aqui eu tenho uma informação onde eu posso armazenar, gerar histórico, enviar também para o desenvolvedor, anexar num relatório PowerPoint com informações
com uma camada de apresentação um pouco mais elegante, né? Tem aqui todas as informações e de uma forma mais elegante, beleza? Eu posso até criar na empresa um servidor HTTP, um servidor web, para armazenar todo o histórico de teste de performance ao longo do tempo. Eu posso trabalhar junto com o time de infraestrutura para armazenar esses relatórios, o que, por sinal, eu acho muito legal, tá? Então, olha só que bacana, nós temos aqui exatamente o mesmo relatório, com as mesmas métricas, com os mesmos valores, porém no formato HTML, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui para o nosso projeto e vou selecionar tanto a importação quanto a função que gera o relatório, vou copiar e vou adicionar esse código no nosso teste de estresse, ó. Aqui a partir da linha 5 mais ou menos, tá? E aí eu vou salvar porque eu quero rodar um teste de estresse, ou seja, um teste que gera bastante informação interessante, gerando o relatório no formato HTML, beleza? Se você quiser mudar o nome, basta colocar aqui, ó, outro nome, por exemplo, report, né? Coloquei até errado, ó, report, log.html, sei lá, né? Eu vou deixar summary mesmo porque eu acho que é um nome bacana aqui, faz muito sentido em relação àquilo que a gente está fazendo, que é a sumarização de todas as requisições HTTP que ocorreram por conta de um teste de estresse, no caso desse arquivo, né? Lembrando que é um teste que vai demorar em média aí de 38 minutos. Então eu vou salvar o arquivo, vou colocar para rodar mais uma vez o teste de estresse, porém agora gerando um relatório no formato HTML. E aí daqui 38 minutos nós vamos ver o resultado. Então já salvei o arquivo, perfeito. Volto aqui para o terminal, vou limpar a tela como de costume, K6, run, signup, -stress.js. Opa, peraí que deu ruim. Em vez de colocar run, eu escrevi tan, escrevi errado, tá vendo? Com T, nada a ver, né? R, run, agora tá certinho. O K6 vai começar a executar os testes. Lembrando que é um teste de 38 minutos, então vai demorar aí um valor considerável, não é verdade? O que eu vou fazer? Eu vou pausar a gravação, né? E daqui 38 minutos, quando terminar, eu retorno aqui para a gente poder analisar o resultado no formato HTML. Tchau, tchau. Teste de estresse finalizado, né? Depois de 38 minutos, e temos aqui, ó, uma informação dizendo que o relatório foi gerado no formato HTML. É interessante a gente entender que o K6 deixa claro que tivemos falhas aqui, ó, algumas falhas em relação às métricas que foram pré-definidas no arquivo. E nós vamos conseguir olhar isso no detalhe abrindo o relatório que agora está no formato HTML. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, no navegador, vou dar um refresh, porque aqui nós temos o resultado da última execução. E olha só que curioso, nós tivemos aqui, ó, mais de 200 mil requisições no total, né? E a falha que ocorreu foi por conta do o HTTP Hack Duration, né, que é o valor total, né, o valor total da requisição, desde a ida até a volta, onde nós tivemos aqui picos com um pouco mais de 5 segundos. Lembrando que o aceitável é pelo menos aí 90% das requisições retornando em até 2 segundos. É como nós analisamos na aula passada. No geral, a API está muito boa. Ainda assim, é um ponto que a gente pode levar em consideração. É claro que mais de 200 mil requisições em 38 segundos é um valor a ser analisado? Sim, com certeza. É um valor que deve ser analisado junto com o arquiteto, junto com o time de infraestrutura, para poder entender se realmente a gente deveria mandar tantas requisições nesse tipo de teste. Mas é aquilo, o teste de performance, independente da ferramenta, agora eu vou falar sobre teste de performance mesmo, tá? Independente da ferramenta, é um teste que tem que ser feito em conjunto. Não é só responsabilidade do QA. É responsabilidade do dev, do arquiteto, do time de infraestrutura que vai provisionar e fornecer para você todo o ambiente para poder ser executado, né? Deu para ter uma boa noção sobre teste de performance, especialmente com a ferramenta K6, que está tendo aí uma boa visibilidade no mercado em relação ao seu concorrente, que é o JMeter, né? Se você chegou até aqui, meus parabéns, porque você concluiu o treinamento aqui pela QA Academy. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.